E aí pessoal, fazendo esse registro aqui na bancada mais uma vez. Dessa vez o que me traz é esse danado aqui que eu comprei, ó. Comprei esse danado na China, achando que eu ia conseguir utilizar com minha Yashun velha de guerra. Que nunca foi uma estação muito boa não, viu? Mas tem prestado, né? Tem dado pro gasto. E aí, enfim, eu olhei por alto, vi um conector que eu achei que era parecido com aquele ali, só que obviamente, olha, não é. Só que nem tudo tá perdido, né? Eu tenho aqui o esquema. Consegui encontrar na internet um vídeo aqui mesmo no YouTube de um senhor. Um vídeo em gringo, né? Mas ele fez a engenharia reversa do conector que eu ia fazer, né? Mas eu pensei, não, eu vou dar uma olhada antes, né? Vai que. Aí me economizou um tempinho. Tranquilo. Aí faltava só descobrir a conexão do Yashun. E que eu já consegui entender. Eu tinha aqui um ferro quebrado, né? Esse aqui tá quebrado, não tem a ponta, né? Só tá a resistência. Mas o conector eu vou utilizar. Eu vou remover esse conector aqui e vou implantar ele aqui, no lugar desse outro. Aí tem a questão da pinagem. Como é que eu vou adaptar? Eu vou explicar já já aqui, vamos fazer um diagrama como é que eu vou adaptar. Mas pelo que eu entendi aqui, eu já posso até explicar por aqui mesmo, que é bem direto. Ó. Daqui para cá, nós temos 24 volts, né, no projeto original. Você pode alimentar de 12 mais 12, por isso que tem 60 tape aqui no set. Mas como a estação ali a princípio libera já os 24 volts, então eu vou alimentar do pino 1 ao pino 2. Com a tensão de VAC que vem de lá, que também vem do pino 1, 2, do conector do ferro de solda. Beleza. E aqui é os sensores, para cada par tem um sensor de temperatura, né? Então envolve os pinos 4, 5 e 6. E aqui em cima, esse sensor é para um dos pares e aqui embaixo é para outro dos pares. Bem, enfim, eu não preciso ligar os dois sensores, né? O cara botou dois sensores aí, muito bom. Mas um sensor para mim já vai funcionar. Então, como o ferro tem um sensor, eu vou ligar um desses sensores no lugar daquele sensor lá, que pelo que eu entendi é os pinos 4 e 5. Mas eu vou colocar no papelzinho aqui direitinho, do mesmo jeito que tá esse aqui. Vamos ver se consigo pegar uma dica aí para vocês agora, que é um negócio, uma bobagem. Uma bobagem que enche o saco. Isso que é bom o pessoal ter várias coisas diferentes. Por exemplo, desmontar aqui é fácil. Essa pecinha vem aqui, né? Essa pecinha vem aqui, a pessoa tira os parafusos, aqui tem outro parafuso, a pessoa tira, beleza, tá tudo aqui, parafuso, pecinha, caramba. E aí a pessoa chega nesse ponto aqui e diz, e agora? Porque isso aqui não vai pra lá, não vai pra cá. Isso aqui até se mexe, mas, né? Não precisa que isso passe, isso aqui impede. E aí como é que sai dessa cruzeta? A solução para mim é simples, né? Eu não tenho frescura, tem um monte de coisa diferente. Eu boto aqui um pouquinho de silicone. Aqui vou usar essa ferramentazinha aqui esquisita, que eu não sei o nome. Mas já estava aqui disponível para empurrar. Aqui, tipo uma agulha. Vou empurrando aqui um silicone aqui dentro. Infiltrando de leve. No começo é mais difícil, mas depois as coisas vão começando a se encaixar. Aqui, empurrando um pouquinho de silicone aqui. Enfim, essa é a ideia. Você vai empurrando silicone, um outro lubrificante. Silicone é tranquilo, é a base d'água. Não fica pegajoso depois. A pessoa consegue limpar com facilidade. Já tô conseguindo enfiar com facilidade. Por quê? Porque o silicone já infiltrou. Pelo menos a metade desse caminho aqui já está totalmente tomado de silicone. Aí ainda vai ficar basicamente fácil de empurrar agora com silicone. Eu esperava que sim, né? Mas não vai não. Mas com um pouquinho de esforço, ó, já tá melhor, já tá vindo. Aí, ó, aí, pronto. Eu não consegui empurrar antes, e agora eu consigo empurrar sem problema nenhum, com um pouquinho de silicone. É isso, agora, tá vendo? Como é que tá aberto. Sem precisar torar o fio nem nada. Então, pessoal, voltando aqui, eu desmontei o conector. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui no foco. Para vocês verem que
ele vem com a pinagem no próprio conector. Ó, pronto, deu para capturar. E aqui tá, eu desenhei direitinho tanto a pinagem do ferro de solda, que eu desmontei da Yashun, que também vem com a numeração. E aqui todos os desenhos são justamente nessa mesma posição aqui, vem olhando de frente o conector, né? Eles são lidos no sentido horário, a não ser esse daqui que lê no sentido horário também, mas tem esse pino do meio, pino número 7. Nessa estação aqui 902 é uma estação chinesa, que difere pouca coisa do Yashun, tanto que a gente pode perceber aqui na pinagem, ó. Tanto na Yashun quanto nesse 902, nessa estação 902, o pino 1 e o 2 é a entrada de tensão AC, 24 volts. E a diferença principal é que aqui tem o pino 7, que remete aqui a esse esquemário aqui, que a resistência ela tem esse center tape que eu já expliquei, que pode ser injetado 12 volts daqui para cá, 12 volts daqui para cá, ou então 24 volts daqui para cá. Como a Yashun já é 24 volts, eu basicamente vou ter o trabalho de tirar o pino 1 daqui, ligar no pino 1 daqui, aliás, ao contrário, né? Eu vou tirar o pino 1 daqui, ligar no pino 1 daqui, o pino 2 daqui e vou ligar no pino 2 daqui. E basicamente também a mesma coisa para o sensor, porque aqui eu tenho que o 4 é o comum do sensor, pino 4 é o comum do sensor, e aqui o pino 4 também é o comum do sensor, né? Acham que só tem um sensor. Então é do pino 4 para o pino 5. Inclusive a cor é bem facilzinho de entender, que a cor é vermelho e azul. Bom, vermelho e preto. Aqui na Yashun. Vermelho e preto. E também é mais ou menos a mesma coisa do padrão 902. O 4 é preto também, que é o comum também. O 5 é branco e o 6 é vermelho. Resgatando aqui. O 5 é a entrada positiva de um dos sensores. E o 6 é a entrada positiva de outro dos sensores. E o 4 é o comum, é o negativo. Então nós temos aqui que a cor também condiz. O preto eu vou ligar no preto. Eu vou tirar o preto daqui, desculpa, e vou ligar aqui no preto. E eu tenho duas opções. Eu vou pegar o vermelho daqui. Aliás, eu posso pegar o vermelho daqui, ligar no vermelho daqui, ou pegar o branco daqui e ligar no vermelho daqui. Só preciso ligar um dos dois. Porque originalmente aqui era só um sensor. Vai vir dois sensores aqui, um vai ficar desligado, mas o outro vai ler e vai resolver o problema de regular a tensão, né? Fazendo a estação regular a tensão. É isso, pessoal. Eu vou fazer aqui mais as adaptações e vou voltar quando tiver tudo pronto. Então, pessoal, voltando aqui para finalizar, eu concluí, montei, testei já, tá funcionando, deu tudo certo. Só tem um detalhe aqui que é o seguinte: quando eu montei da primeira vez, na parte do sensor, eu liguei o fio 4 e o 6, né? Porque era a cor preta vermelha e tal, queria manter, mas aí manter a coloração, né, o padrão da cor, mas aí o ferro esquentou, né, mas não regulou. Eu comi mosca porque eu não fiz as medições e comparei antes. Depois de fazer as medições, eu percebi que entre o 4 e o 6 a resistência estava relativamente alta para um sensor desse tipo. E entre o 5 e o 6, desculpa, entre o 4 e o 6 fica perfeito. O 4 é o comum entre os dois sensores. Acaba, tô falando tudo errado, peraí. Entre o 4 e o 5 fica perfeito, né? Eu medi e a resistência era 1.8 no original e deu 1.5, 1.3 entre o pino 4 e o pino 5. E aí eu fiz o teste de esquentar ele externamente para ver a resistência subir, e fiz isso também no ferro de solda que eu tenho desmontado, que está aqui, que foi o que eu comparei, né? Eu fiz também nesse, eu usei o calor, a fonte de calor externa para esquentar ele, medi a resistência e percebi que a variação era similar, então eu tive que abrir novamente depois de estar pronto e troquei, né? Tirei a conexão que estava no pino 5 aqui, que estava no 6 do outro, passou pro 5 do outro.
Daí eu testei e ficou tudo bem. Vamos fazer aqui um teste rápido. Vou ligar aqui. O vídeo já tá ficando longo, não é o objetivo. Fiz a ligação aqui, tá ligado lá, já tá acesa ali a temperatura. Tá no mínimo a estação, porque, enfim, é uma adaptação, né? Eu não imaginava que ele fosse funcionar perfeitamente, não acreditava em momento nenhum que ele fosse funcionar perfeitamente. Se funcionar minimamente já tá bom. O que é que eu quero dizer com isso? É que ali na estação, embora esteja no mínimo, aqui a temperatura eu medi com o Thermopar e o multímetro, e deu muito mais do que a temperatura que está marcado ali, né? Deu uns 270, 280, que é o suficiente para fazer uma boa dessoldagem. E agora, com esse último teste, eu vou demonstrar que ele está funcionando bem. Ele ainda está esquentando ali, mas ele vai conseguir regular a temperatura do ferro. Assim que ele começar a piscar lá, eu vou saber que o ferro esquentou até a sua temperatura máxima. Que ali está marcando ali o mínimo, né? Mas não é, ó. Começou a piscar agora. Deu uma piscadinha ali, pronto, tá piscando. E eu posso até fazer essa medição aqui rapidamente. Eu não quero que o vídeo fique longo. Eu vou desligar aqui, ó, o que tá ligado aqui nesse multímetro. Vou pegar aqui o Thermopar que eu tenho aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma medição. Eita, que bagunça. O dia aqui mexendo aqui, ficou os fios tudo. Vamos lá. Ligando aqui o Thermopar no multímetro, que tá por cima de um monte de coisa aqui. Então, vamos lá, botando aqui temperatura. Calma. A temperatura tá no 31 lá, porque não tá encostando em nada. Eu vou tentar botar aqui com a mão. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o Thermopar. Vou deixar aqui em cima. E vamos ver ali, ó. Já subiu para 100, 200, 220, 224, 236, 240, 250. Pronto, aí já demonstra que está naquela faixa que eu falei, 270 ou mais. E aqui ele está no mínimo. E eu posso fazer também outro teste rápido, só para comprovar o funcionamento. Que ele está mantendo a temperatura, que é suficiente para o trabalho que eu quero fazer, já que ele está derretendo a solda sem problema. É isso aí. O que é que eu estou precisando fazer para testar? Não vou fazer aqui em vídeo, porque enfim, eu quero que o vídeo seja pequeno, mas já vou usar ele aqui para dissoldar esses resistores que estão com valores alterados aqui nesse circuito dessa bomba pressurizadora que eu estou ajeitando. Aqui é o triac e o sensor fluxostático, que tá em falha, e, enfim, é o diagnóstico desse outro problema que eu estou resolvendo aqui. Mas é isso aí, pessoal, valeu. Tá ali, tá regulando sem problema, tá mantendo a temperatura. E só agradecimento. Quem quiser fazer essa adaptação, eu recomendo. É uma compra barata e vai fazer o upgrade aí para a sua estação de trabalho começar a poder soldar com certa facilidade aí os componentes SMD. De soldar e ressoldar, né? Valeu, pessoal, é isso aí, até a próxima.